Eu começo a pregação nessa noite com uma pergunta. Você busca a bênção de Deus ou você busca a maldição de Deus? Você busca a bênção ou a maldição? Talvez no teu íntimo tu diga: pastor, é óbvio que eu busco a bênção sempre e quero ser abençoado por Deus. Mas você já percebeu, ou pare para refletir, quantas e quantas vezes as nossas condutas, nosso jeito de viver, as nossas escolhas não condizem com esse desejo de sermos abençoados por Deus? Quantas e quantas vezes nós tomamos caminhos que não nos condiz, que não nos levam à bênção de Deus? Esta será a reflexão nesta noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Jeremias, também o texto será projetado. Jeremias capítulo 17, verso 5 em diante. Jeremias, esse é um texto também que está previsto para este final de semana dentro do calendário litúrgico da igreja. Como nós estamos quase chegando perto da quaresma, nós não iniciaremos uma série de pregação hoje no próximo domingo, então nós vamos seguir os textos previstos pela igreja. E o texto previsto é este, onde está escrito: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia em outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce em terra seca, no chão salgado, onde não cresce nada, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada mais enganoso tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Até aqui, leitura prevista do Antigo Testamento. Primeiramente, você acha que Deus amaldiçoa alguém? Será que Deus pode amaldiçoar alguém? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, de Gênesis em diante, nós vamos concluir que sim. Apesar de, em nosso tempo, nós não conseguirmos mais ouvir tantas pregações sobre a força punitiva de Deus, dentro de um contexto religioso nacional, onde se prega mais sobre prosperidade, felicidade, vitórias. Ouvir um texto desse no domingo à noite, com certeza pode até nos escandalizar. Mas sim, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus amaldiçoa. É só você abrir lá em Gênesis 3, quando a cobra enganou a mulher. O que Deus diz? Maldita és tu, vai se arrastar. Tu e a mulher serão inimigas até o fim. Logo adiante, Gênesis 17, 3, versículo 17, Deus pune o ser humano. Versículo 17 diz: maldito é a terra
Deus amaldiçoa a terra onde Adão e Eva irão ir. Maldito a terra, do suor do teu rosto tirarás o sustento. A terra produzirá abrolhos, espinhos, e até que tu não volte para a terra, daqui da terra fosse formado, você vai ter que trabalhar duro. E a gente vai vendo que Deus, Ele não compactua com o erro. Deus não compactua com o pecado. Logo adiante, Gênesis capítulo 3, versículo 11, ali nós vemos o primeiro fratricídio, o primeiro crime, Caim e Abel. O que acontece com Caim? Maldito és tu. A terra clama por sangue derramado. Caim é amaldiçoado por Deus. E a gente vai vendo constantemente que Deus, ele amaldiçoa. E a maior maldição de Deus não é jogar um raio na tua cabeça, mas é tirar a mão e dizer: não, eu não vou conseguir te acompanhar por aqui. Eu sei o que vai acontecer, eu sei onde isso vai dar, eu não compactuo, eu não posso abençoar aquilo que vem do pecado, é pecado. Quando a gente olha para a história de Josué, eu já falei várias vezes, é um dos livros que eu mais gosto. Aliás, o texto da minha ordenação, que está próximo aí de celebrar, é Josué 1:9, que diz: seja forte e corajoso. E o texto de Josué, o livro de Josué, nos apresenta um povo que depois de 40 anos está ali sofrendo, peregrinando no deserto, chega diante de uma grande dificuldade: derrubar os muros de Jericó. Jericó, só para você ter uma ideia, se a gente pudesse comparar hoje, seria invadir os Estados Unidos. Imagina um país bem pequeno, fraco, sem poder armamentício nenhum. Vai lá e invade os Estados Unidos. É mais ou menos a mesma comparação. O povo de Deus, se tinha faca e força no tempo, era muito. As novelas enfeitam, os filmes romantizam. Mas o povo de Deus nem treinamento militar tinha. Estava 40 anos peregrinando no deserto. E a primeira grande tarefa que eles têm a tomar a terra prometida é o quê? Invadir, derrubar Jericó. E aquele povinho vai na liderança de Josué e diz: vamos lá, Deus está com nós, Deus é conosco. E o texto bíblico diz que de fato Deus, um anjo, vai na frente e as muralhas caem. Aquele povo não tem nem chance, é destruído. Alguns dias depois, eles têm mais uma batalha pela frente, que é invadir uma cidadezinha que nem força militar tinha, que não tinha capacidade de se defender, que é a cidade chamada Ai. Ai. Uma cidadezinha pequena, e o povo de Deus com o peito estufado: já vencemos Jericó. O que é destruir essa cidade para chegar na terra prometida? O que acontece? Alguém sabe? São destruídos. O povo de Deus perde. Sabe por quê? Porque Acã ou seus filhos desobedecem a única ordem que Deus tinha dado, de não tomar nada e não levar nada para casa. E Acã esconde ouro, e até que o pecado é demonstrado, ali o povo sofre. O mesmo Deus que estava à frente para a tomada de Jericó, agora tirou a mão. Se não, vocês desobedeceram. Então Deus, ele tira a sua mão de proteção, de bênção, quando a gente teimosamente, imprudentemente,
negligentemente a gente diz, não, eu vou por aqui, porque por aqui eu vou ter isso, aquilo. Mas também, essa é uma temática, quando a gente fala de bênção e maldição, a gente deve tomar muito cuidado. Porque nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é maldição de Deus. Nem todas as dores e sofrimentos são maldição de Deus. É só a gente olhar para é só a gente olhar para a história de Jó. Também Jesus, quando é questionado sobre o pecado, sobre a morte de 18 judeus, quando cai uma torre, a torre de Siloé em cima deles, mata, aí os fariseus chegam e dizem assim, quem é que pecou desses aí? E Jesus diz, olha, nenhum deles. Mas se vocês continuarem sendo como vocês são, o fim vai ser esse. E quando a gente olha para a história da torre de Siloé, uma torre superfaturada, uma torre mal construída, uma torre cheia de problemas, negligenciada, cai em cima de gente inocente. Então a gente precisa cuidar muito quando a gente diz, eu estou sendo amaldiçoado, só pode, está dando tudo errado. Cuidado. Também cuide quando você diz, bom, a minha vida é só bênção. Porque eu quero passar para você 3 ingredientes que vão te conduzir a uma vida amaldiçoada. Grave esses 3 pontos a partir do texto que nós lemos de Jeremias, capítulo 17, 5 seguinte. Primeiro ponto que demonstra e que Deus tira a mão, está escrito ali logo no versículo 5. O Senhor Deus diz, vamos ler junto? Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim. Será que você se afasta de Deus? Quando a gente olha para a nossa vida e nossos dias, a gente vê que tem tanta coisa que nos afasta de Deus. Não é verdade? Tanta coisa. A lista é enorme. Mas eu comecei a pesquisar, assim, joguei lá no Google, só por curiosidade, o que nos afasta de Deus. E eu achei uma lista. Mas tem algo que me chamou muita atenção. Que se tem algo que é uma bênção e uma maldição também na nossa vida, é o celular, é o telefone. Antes de me julgar, olha só a pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia, que analisa quanto tempo o brasileiro permanece na frente de uma tela de celular. O tempo é astronômico. 9 horas e 13 minutos. Só você procurar. É esse tempo que, em média, o brasileiro fica na frente de um celular. TikTok, Instagram, Facebook, tantos outros aplicativos. 9 horas e 13 minutos em média. Talvez você diga, bom, eu fico 1 hora, 2, 3, 4. Eu não estou aqui dizendo que, ou demonizando o celular. Pelo contrário, ele pode ser uma bênção quando usado da forma correta. Mas será que das 24 horas que eu e você temos, nós não conseguimos tirar 1 horinha? Entrarmos num lugar secreto, abrirmos a nossa Bíblia, mesmo com dificuldade de interpretar o texto, orar, ter um momento de intimidade com Deus? Será que nós, das 24 horas que nós temos por dia, nós não conseguimos tirar uma fração? Seja, eu já disse várias vezes, seja dizimista, antes de financeiramente querer dizimar, dizime o teu tempo para o Senhor. Ah, pastor, eu não tenho tempo não, sou jovem, tenho que trabalhar, os boletos estão batendo. Pastor, não tenho tempo.
Para essas pessoas, eu não respondo. Mas hoje vocês vão saber, eu nunca vou responder. Mas hoje vocês vão ver o que eu penso sobre pessoas que chegam para mim e dizem: eu não tenho tempo para ir na igreja, não. Eu não tenho tempo de ficar 1 hora. E olha que privilégio, estamos dentro de um ar-condicionado. Lá fora 40 graus e aqui dentro 18, 19, 20. Eu não tenho tempo. Para essas pessoas eu compactuo com a ideia de Mário Sérgio Cortella, que diz: quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade para você. Repito, quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade para você. E é verdade, sejamos francos. Eu não tenho tempo para isso, então não é prioridade. E Mário Sérgio Cortella, ele vai relatando que um homem infartou, e até o infarto ele dizia: eu não tenho tempo de me alimentar certo, de comer aquele churrasco delicioso, brincadeira. Eu não tenho tempo de praticar exercício físico. Infartou. Depois da recuperação, 5 horas da manhã, adivinha quem está caminhando na praça, na rua? Quem quer tempo, consegue. Aí estamos eu e você dizendo: eu não tenho tempo, eu não faço. E quando mais você não vai tendo tempo para o Senhor, mais você vai se afastando dele. E a gente quer ser abençoado, e a gente quer ter as bênçãos do Senhor. Jesus Cristo nos adverte e diz: ponha em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ou seja, os seus mandamentos, as suas leis, e Ele lhes dará todas as coisas. Ponha em primeiro lugar o reino de Deus e o resto será acrescentado. Você tem tirado tempo para estar com o Senhor? Você tem tirado tempo? 1 hora, 2? Não me recordo aqui qual é o pastor, mas ele ficava, já falecido, acho que se não me falha é Billy Graham ou esses mega pastores. Ele diz que durante o dia, Martim Lutero diz que durante o dia, 4 horas ele ficava orando. 4 horas. Bênção ou maldição, o que nós estamos buscando? Segundo ponto, segundo ingrediente para destruir com a nossa vida é o quê? Quem confia nos outros e confia na força de fracos seres humanos. Aqui, o texto não está dizendo que a gente não deve confiar nas outras pessoas. Pelo contrário, sim, a gente deve confiar nas pessoas que nos levam a Deus. O Salmo 1 já nos diz isso. Aliás, o Salmo 1, ele faz um grande paralelo com esse texto que nós acabamos de ouvir. O Salmo 1 diz: bendito é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, bendito é aquele que vai dando as virtudes. E o Salmo 1 vai dizer, logo na metade: maldito é aquele que ouve o ímpio. Confiar nas outras pessoas é um grande problema. Em quem você confia? Em quem você deposita a tua fé? E aqui eu quero chamar uma atenção para algo que talvez vá doer no teu ouvido. Mas é teologia pura, é Bíblia pura. Se você ama mais o teu filho, teu esposo, tua esposa, mais do que a Deus, você já está errando. Se você amar ou colocar qualquer outra pessoa à frente de Deus, você já está errando. Pesado, né? Qual que é o primeiro mandamento mesmo? Isso. Olha só. A gente já era no primeiro mandamento.
Eu não estou dizendo que a gente não deve nutrir o amor, mas tal qual o amor que nós nutrimos pela outra pessoa, pelo nosso filho, pela nossa filha, tanto mais deveria ser por Deus. Quem senta no trono da tua vida? Se o mundo está hoje, Alice foi batizada e no conversa com os pais e padrinhos, a gente falou sobre a tarefa dos padrinhos, que é chamar atenção quando nós pais, muitas vezes a gente passa a mão por cima. Diz, não, é uma criança. Não. A nossa tarefa é educar e colocar o Senhor em primeiro lugar e os seus mandamentos, os seus estatutos, porque aí a gente consegue disciplinar segundo a vontade de Deus a outra pessoa. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é que conduz os teus passos? Segundo ponto para o nosso fracasso é se nós não colocarmos o Senhor na frente. Se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar. Terceiro ponto, esse aqui é forte. Quem confia em si mesmo. É outro grande problema. Imagina José lá na frente das muralhas de Jericó. Se ele confiasse em si, ele diria assim: isso aqui não vai dar boa. Olha para nós, olha para eles, vamos fincar o pé e ir embora. Mas Josué confiou em quem? Em Deus. Colocou Deus como protagonista, como Senhor da sua vida. Eu não confio em mim. Hoje o papo, o que é anunciado é que você tem que ter fé em você. Automotivação, tá certo. Mas é ter fé em Deus que vai à tua frente. Por quê? Jeremias vai dizer, Deus diz a Jeremias, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O nosso coração é enganoso. Eu não posso confiar inteiramente em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades. E quantas vezes nós somos conduzidos como palha nesse mundão, com ideias, filosofias, e nós não percebemos a centralidade da palavra de Deus. E o coração, ele é corruptível, ele é moldável. E a advertência é: essas pessoas são como uma planta no deserto, que cresce em terra seca, no chão salgado, onde nada mais cresce, nada de bom acontece. Até aqui, a gente viu que sim, Deus tira a mão. Mas o texto ele vai seguindo, versículo 7, e ele diz o quê? Mas eu abençoarei aquela que confiar em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. E aí vai dizer qual é a característica dessa pessoa que confia. Parece muito fácil confiar, não é? Parece muito fácil esse texto, são poucas palavras, mas quão difícil é. Como é que você confia em alguém? Você já parou para pensar? Você confia em alguém? Bom, eu confio no pastor porque ele tem essas atitudes, porque ele é assim, porque ele tem autoridade em falar. Você vai tendo confiança na pessoa na medida da caminhada, não é assim? Senão facilmente a nossa confiança vai quebrando. Com Deus também é assim. A gente precisa conhecer, ter intimidade, conectar-se novamente com Deus, conhecê-lo. Romanos 10, 17 diz o quê? Já usei inúmeras vezes esse texto. A fé vem pelo ouvir a palavra, meditar sobre a palavra, é estudar a palavra, é ouvi-la.
Por isso, essa pequena frase, ela tem um grande impacto na nossa vida. Quanto você confia em Deus? O quanto você diz, Senhor, Tu és Deus, Criador, o mantenedor da vida, o que orquestrou todo o universo. O quanto nós colocamos Ele como aquele em quem nós confiamos. E o texto bíblico ele vai dizendo, ele vai terminando e dizer, essas pessoas são como árvores plantadas perto da água, que espalham as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ou seja, quando vem os problemas, quando vem as muralhas para serem destruídas, quando vem o sofrimento, essas pessoas não têm medo, porque o Senhor está com elas. Como Davi se refere a Deus, o Senhor é aquele que está à minha frente. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essas pessoas não têm medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Estimados, talvez, olhando para esse texto, a gente chegue à conclusão que, inúmeras vezes nós erramos. Inúmeras vezes nós falhamos, nós tropeçamos. Inúmeras vezes nós estamos mais pendendo para o caminho da maldição do que do caminho da bênção. E a gente bate o pé, a gente faz birra quando as coisas vão erradas. Talvez você tenha confiado em outras pessoas. Talvez você tenha colocado outro no centro da sua vida. Talvez você tenha se afastado de Deus e nem tenha se dado conta disso. Mas eu convido você nessa noite a se conectar de novo com Deus, a pedir que Ele rompa, coloque um ponto final, reinicie a história da tua vida. Por isso eu convido que você feche o teu olho em oração. Enquanto que eu vou orando, lentamente, você possa ouvir cada palavra, cada frase, como se fosse a sua. Misericordioso Deus, Tu és o Deus da nossa vida, Tu nos teceu na barriga da nossa mãe. Tu nos deu o sopro da vida e por isso nós te somos gratos. Senhor, nós confessamos que inúmeras vezes nós caímos em vão. Pecamos, pegamos atalhos, caminhos errados, fizemos más escolhas. Senhor, nós pedimos nesta noite que Tu coloques um ponto final e que Tu possas, Senhor, virar a página da minha vida, reescrevendo, Senhor. Senhor, encha-nos com o Teu Santo Espírito, dá-nos o discernimento para compreender aquilo que é de Ti, da Tua vontade. Senhor, rompa as amarras que o diabo tem colocado em nossa vida. Senhor, restaure a vida, restaure tudo aquilo que está quebrantado e quebre, Senhor, todo julgo, todo pecado, e nos dá a certeza, Senhor, de que ao sairmos daqui, nós saiamos daqui libertos e renovados com a graça do Teu perdão. Senhor, nós queremos a Tua bênção. Eu quero a Tua bênção. Faz nascer de novo em nós um coração puro, purificado. Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.